Carro para quem gosta de economizar. Quem não gosta de economizar, Todos né? nós queremos. É verdade. Vamos dar uma volta que a gente vai conhecer o carro mais lá Então pra bora. dentro. Vamos, Então pode pronto. dirigindo, o carro é seu. Eu dirigindo? Dirigindo, o carro é seu. Rapaz, tem certeza disso? O carro é seu. Então bora. Olha, pode ajustar aí do lado Peraí. a parte do banco Aqui, né? elétrico. Rapaz, vamos de BYD, é? É, fica à vontade, carro. O carro é seu. Já conhecia já o. Não, primeira vez que eu Primeira sento aqui no lado do motorista. Deixa eu já se lado aqui, botar mais aqui. Ele tá ligado já, é? Tá ligado? Nem parece, né? Não parece, não parece. De tão silencioso. Piso aqui no freio. É, aperta no freio, Aqui. coloca no D. Foi o D? Foi. Foi o D? Só apertar agora no. Tá no Acho freio que de saiu. mão. Foi, Então, pronto. É tão silencioso que a gente não sabe nem A gente quando não ele tá sabe. ligado, quando não tá, né? Vou baixar aqui. É porque a gente tá habituado a ouvir o som do motor, né? Sim, sim. Ô, Genô, vamos lá. Primeiro eu já te falei que é uma honra que você ter aceitado o nosso convite aqui. Certo. Essa é a nossa terceira entrevista que a gente está fazendo, então a gente está escolhendo. E eu Olha, sigo fica à por onde? vontade. É? À vontade. Se quiser, a gente pode ir até em Salinas. Não. Não tem esse tempo hoje. Então, você é o nosso terceiro entrevistado, a gente está escolhendo algumas pessoas assim bem específicas, algumas pessoas que têm relevância nas redes sociais, que são pessoas importantes para a nossa sociedade, e fico feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu aceitei não somente por ser você, Marcos, que você me procurou, me fez o convite, mas pelo formato de você conversar rodando pela cidade. E uma conversa tranquila, né? Uma conversa sem nada, sem script, sem nada ali, para que a gente possa conversar e conhecer mais. Então fique à vontade, pode perguntar. Então vamos lá, primeira pergunta. Como é o Agenor fora das telas ali? Que eu sei que o Agenor repórter pode mostrar uma coisa ali, mas fora das telas, quando desliga a câmera, quem é o Agenor? Cara, é esse mesmo Agenor que está conversando, que também está na tela, mas quando não está nas telas, está tranquilamente em casa, em poucas horas, mas está tranquilo com a família. Eu acho que é o mesmo Agenor, porque eu não consigo, nos dias que a gente vive hoje, com muita informação, o tempo todo recebendo pelo celular, não digo só a televisão, eu acho que na verdade a televisão para mim hoje é algo relevante, mas é naquele horário do almoço. Fora isso, a gente está o tempo todo conectado. Então quando eu falo assim, o Agenor fora das câmeras, ele é o Agenor totalmente conectado, buscando saber tudo o que está acontecendo, e não só também buscando tudo o que está acontecendo, mas sempre buscando alguma novidade, gravação de conteúdo. Olha, legal, cara. Aproximou, ele já liga aqui as câmeras. Aqui, são 4 câmeras que tem, câmera 360, ele faz toda a leitura. Bom que eu não corro risco de ninguém encostar em mim. Isso, Então pronto. E esse Agenor é um Agenor assim, bem habitual, mas é assim um Agenor tranquilo, que só desconecta quando de fato vai deitar. Mas assim, hoje eu criei uma alternativa para buscar ter uma vida mais tranquila. Já faz tempo isso, né? Quando eu digo uma vida mais tranquila tá conectado, mas eu não abro mão de estar com os meus, no caso a minha família, para situações que não sejam profissionais. Fora isso, acho que eles estão sempre conectados comigo também. Então normalmente tu tá sempre ligado, sempre conectado, não desliga nunca? Não, sempre, porque a gente vive de informação. E a informação é o meu negócio, né? O meu empreendimento não é só notícia, meu empreendimento é eu estar sempre conectado com os meus parceiros comerciais, estar influenciando de uma certa maneira algum tipo de serviço, algum tipo de produto que eu conheça, para que aquele que me acompanha, que me segue nas redes sociais, possa acreditar naquela informação que eu estou passando, né? Influenciando na compra de um objeto, de um produto ou de um serviço. Uma outra curiosidade, Gino. Sei que como repórter, como recebedor ali como acabou de falar, né? Tá sempre conectado, recebe várias denúncias de coisas ali, às vezes tem que noticiar alguma informação ali triste. Como tu consegue, quando desliga as câmeras ali, como tu consegue te desligar nessa parte, vamos falar da parte espiritual, assim, como tu consegue desligar, porque tu recebe várias cargas ali de informações que às vezes a gente pode ser um pouquinho pesado. Como é que tu lida com essa situação? Cara, não é fácil, porque eu sou um ser humano, né? Então assim, não é só um apresentador ali noticiando, a gente se envolve com a notícia. Vou dar um exemplo de hoje. No dia que a gente está gravando, infelizmente teve um incêndio no bairro de Fátima, onde uma senhora acamada, ela acabou perdendo a vida. No incêndio, estava sozinho dentro daquela residência e infelizmente o fogo consumiu a casa, que não é de alvenaria, era um kitnet, e ela acabou não resistindo, morreu carbonizada. E um caso como esse, quando acontece na semana do Dia das Mães, você fica abalado.
Primeiro porque você vivencia a notícia, você está transmitindo o que o repórter está lá no local está vivenciando, está acompanhando, apurando, e você tem que estar, quando eu falo em conexão, você tem que estar com a tua visão periférica atenta, porque você tem ali dezenas de pessoas que estão acompanhando, que não estão entendendo o que está acontecendo, estão ali apenas como curiosos, mas tem o trabalho do Corpo de Bombeiros, do serviço de socorro, e também tem a família. E foi desesperador no momento em que o filho chega e ao vivo a gente mostrando, querendo saber o que havia acontecido. Ele teria saído, ele vivia com a mãe dele, ela teria uma outra filha, mas que não morava com ela, uma senhora que passava muitas necessidades e detalhe. Pelo que eu fiquei sabendo agora há pouco, inclusive antes da gente sentar aqui, que ela seria uma senhora médica, que ela tinha uma vida, mas infelizmente ela era uma senhora que ainda dependia do tabaco, né? Ela fumava bastante e já estava num processo acelerado de câncer. Então assim, infelizmente talvez uma bituca de cigarro possa ter encostado em algum móvel ou mesmo na cama e infelizmente provocado um incêndio. Esse tipo de notícia nos comove, porque envolve uma família, uma vida perdida, não foi um crime, assim como ontem, vou dar um outro exemplo, uma senhora, são as notícias do dia a dia, tá, gente? Uma senhora acabou numa luta corporal com a própria filha, ela estava com uma faca na mão, essa senhora, essa mãe, e acabou desferindo 2 golpes na filha para se defender, porque a filha queria atingi-la com um pedaço de tijolo, ou com um tijolo, porque infelizmente aquela família tinha uma mulher que era filha, e era viciada. Então assim, ela constantemente tinha essa violência contra a mãe porque queria algo, né, de valor para poder pagar pelo vício dela. Então assim, são as tragédias familiares no mundo que a gente vive, tão conectado, tão corrido, mas infelizmente ainda existem pessoas que não têm mais amor, né? Quer dizer, as pessoas estão perdendo o amor pelo próximo, estão perdendo aquela compaixão de sentir amor ao próximo, até mesmo com um familiar. E infelizmente esse mal acaba entrando no lar e destruindo. Isso te impacta? Tu sente que tu Fico sai... Como impactado. é que tu lida? Eu não fico carregado, eu fico impactado Com a notícia. De ainda ficar assustado com o ser humano do jeito que age dessa forma, né? E assim, eu tô te falando 2 casos de muitos que a gente vivencia, que talvez você, Marcos, nem saiba. Mas às vezes fica sabendo pelas redes sociais e ainda deve se perguntar, será que isso é verdade? Aconteceu aqui? E infelizmente a maioria desses casos acontecem aqui. Onde em qualquer lugar pode acontecer, mas só que você fica sabendo o que acontece aqui no dia a dia. Então isso acaba impactando. A única coisa após o que tudo acontece, eu digo para mim mesmo, no meu coração, eu digo assim, Senhor, volta logo, porque a gente precisa de fato que tu possa voltar, porque o mundo, o ser humano está perdido. Louco, né? Então assim, eu digo que Deus tenha misericórdia, né? Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa, dessa família, porque só assim é o que a gente pode, pelo menos, ajudar espiritualmente, né? Com uma oração ou com um pedido de socorro ou uma clemência a Deus, né? Para quem acredita, né? Para quem segue a Jesus, para quem é cristão, pelo menos o que a gente possa se sentir confortado, né, no coração. Sobre religião, sobre Deus, hoje a tua religião, eu verifiquei que você é adventista. Sou adventista do 7º dia, já batizado, vai fazer agora, ou fez na verdade em abril, 6 anos, eu e minha esposa. O que te levou por esse caminho? Alguém, ou tu viu alguma coisa, foi alguma situação? Não, tivemos influência. Eu vou te falar qual a influência. A influência foi dentro de casa, eu já com a minha esposa, ainda não éramos casados, eu acho. Não sei se nós éramos, acho que não, não sei, não lembro. Mas a minha sogra, ela é adventista bem antes da minha esposa ter nascido. E aí, quando você recebe materiais, na época DVD, de vídeos, né, de sermões de pastores, ou de assuntos, ou de temas, em casa tinha. E tinha um material de um pastor chamado Luiz Gonçalves, que era sobre Apocalipse. Então era um material, na verdade, era um tema em capítulos. E aquilo eu passei a assistir e eu passei a ficar impactado. E ao mesmo tempo, o primo da minha esposa, o Diego, que hoje não mora aqui, mora na Europa, na Suíça, ele já frequentava, já era adventista e sempre nos convidava a ir à igreja, que fica no Hospital Belém, né, aqui na Almirante Barroso. E lá no 5º andar tem o Encontro Vida. E eu passei aí aos sábados, né? Os nossos encontros são aos sábados, somos adventistas do 7º dia. Acreditamos no 4º mandamento, acreditamos que o sábado é o dia do Senhor e deverá ser guardado. Só uma curiosidade. E tu não apresenta, não faz... Não trabalha aos sábados. Não trabalha aos sábados. Se tiver uma reportagem imperdível... Não trabalha aos sábados. Não vai conseguir... Assim, sabemos que nem todos conseguem, né, guardar o sábado, enfim, existem os imprevistos e tudo mais.
Já aconteceu de um dia de fato ser chamado e o meu chefe dizer, poxa, eu sei que você, mas só tem você. Tudo bem, eu vou. Sabe? Assim, não é abrir uma exceção, mas é saber que eu estou em um conflito espiritual, sim, né? Sim. Posso falar assim. E aí acontece, ou aconteceu. Mas eu tinha uma luta, era da seguinte maneira, eu trabalhava numa outra emissora e eu não tinha os sábados. Eu trabalhava porque entrava numa escala, uma empresa privada é assim, você entra na escala. Até de tanto tempo, mesmo assim já sendo batizado e tudo mais, eu pedia para o meu chefe, poxa, me coloca para trabalhar no domingo e tal, para o sábado não trabalhar. Aí foi que eu ganhei um sábado no mês, então eu trabalhava um sábado sim, um sábado não, um sábado sim, um sábado não. Aí até quando eu recebi o convite para a RBA, para um projeto novo, também telejornal, todos os dias, a primeira coisa na conversa foi exatamente falar sobre o sábado. E aí o meu diretor falou, não, fica tranquilo, porque aos sábados a escala é reduzida, é especial, e a gente tem gente para colocar na escala. Fica tranquilo com relação a isso. Então assim, não tive esses problemas. Eu acho que era já um chamado para que a gente... Providência de Deus. Providência, né? Porque era uma coisa que eu pedia, né? De não trabalhar os sábados. Mas quando o Diego me leva, voltando, né, que eu passo a frequentar a igreja com a minha esposa, eu comecei de fato a me encontrar, passei a entender que nos sermões, nos temas que eram levados a cada sábado, tinha a ver comigo. Os louvores tinham a ver comigo. E aí eu passei, não vou dizer encantar, passei a me identificar. E a partir do momento em que eu me identifico, coisas acontecem, minha esposa fica grávida, de uma gravidez que não era tão acreditada, porque só deram 5% de chances para minha esposa engravidar, à altura daquela época, pela idade, enfim. Minha esposa já tinha uma filha, que hoje tem 24 anos, mas na crença, na vontade, nas orações, veio o Vicente, e a partir desse momento que veio o Vicente, depois que ele nasce, aí a gente consegue nos batizarmos, oficializarmos esse encontro com Cristo. E assim, posso dizer que maravilhas acontecem? Não, maravilhas não acontecem na nossa vida, mas você ter esse conforto no coração de algo superior que te protege, que diz que, meu filho, não temas, tá angustiado, eu estou contando em letras, em palavras, tá angustiado, tá com dores, eu seguro esse fardo, eu cuido de você, fica tranquilo que tudo vai dar certo. É assim essa convicção, com essa convicção e com esse desejo que a gente pensa, não é fácil. Às vezes a gente está angustiado, eu estou aqui conversando com você, mas se eu estou dirigindo, eu estou conversando sozinho às vezes. E às vezes assim, desabafando, sabe? Mas eu sei que ele está me ouvindo. Mas desabafando, porque não é fácil. Você que é empresário, eu sou apenas um profissional de mídia, mas gosto das minhas coisas certas, brigo pelo que de fato é necessário, dia a dia, no sustento, eu penso na minha família, enfim. Mas assim, foi algo que de fato me fez com que eu acreditasse que algo melhor para me ajudar, para estar comigo, para me iluminar o caminho, está presente sempre. Legal, isso é importante demais. Eu acho que eu falo demais, hein? Não, que isso, a gente quer saber cada vez mais. Tem uma equipe aí que deu uma fuçada em algumas coisas e a gente acabou descobrindo que você é vegetariano. Sou um vegetariano há mais ou menos uns quase 4 anos. Que incrível. Mas te confesso que eu sou um Sente vegetariano... falta da carne? Não, que eu sou um vegetariano que hoje, de vez em quando, aí eu posso dizer que, poxa, mas tu tá deixando de ser vegetariano? Não, mas assim... Aí eu passei a comer um frango, passei a comer um peixe, porque quando você diz ser vegetariano, você se alimenta tudo, de né? vegetais, Sim. tá? Mas você pode ser um lacto vegetariano, ou seja, continua comendo alimentos que são produzidos do leite, como iogurte, queijo, ou então ovo lacto vegetariano. Por que o ovo? Porque você acaba comendo um ovo frito, um ovo cozido, e o ovo a gente sabe que ele é rico em proteína, né? E o corpo necessita de proteína. Então assim, mas tu deixa de comer carne e tu perde a proteína? Não, porque você tem alimentos nos grãos principalmente que são ricos em proteínas. Obviamente que você precisaria comer mais grãos para chegar pelo menos ao que é necessário de proteína, com certeza sim. Então a carne ela é providencial, principalmente a vermelha, ela é. Só que assim, eu, Agenor, evito comer carne vermelha. Então assim, mas come de vez em quando? Eu posso dizer que hoje eu como a carne moída, tá? O que é o chamado picadinho, né? Mas
Foi uma decisão. Foi uma decisão minha e da minha esposa, porque assim, sabe que em casa você não pode fazer nada sozinho. Sim. Então assim, na época quando a gente decidiu... Na verdade a gente só concorda A gente com só a esposa, concorda, né? Não, e a gente decidiu fazer uma experiência. E a experiência foi mudando, foi agradando. Tipo assim, eu desinchei, eu desinflamei, fiquei mais magro. As pessoas perceberam essa mudança física, mas eu precisaria perder aquele inchaço, digo assim, as inflamações, para depois tu voltar a ganhar massa muscular. É um processo. Você passa um mês, como você pode passar 6 meses, 1 ano, Sim. nesse processo de transformação. E eu gostei. Aí, a partir de um certo momento, eu passei a novamente, talvez aí dar um pouco mais de liberdade para, eu vou experimentar comer um peixe frito, uma caldeirada, um frango. São carnes brancas. Eu digo que são um pouco mais saudáveis do que a carne Sim. vermelha, nessa concepção, né? Com relação à carne vermelha, que é rica em B12, é rica em proteína, mas ela dá umas consequências. E aí são coisas que os especialistas explicam. Sim, foi escolha mesmo, né? Foi. Mas foi uma decisão certa. Gino, dando uma volta no BID aqui no Song Plus, esse aqui, só te explicar, Qual é esse modelo? Esse aqui é o Song Plus. Ele, nada mais, nada menos, ele é o híbrido, SUV híbrido mais vendido hoje no Brasil, tá? Ele é o campeão de venda por todas essas tecnologias que você está vendo aqui. Se você quiser virar a tela aqui, ó, você gira a tela olha, aqui, que bacana. fica como se fosse uma televisão de 50 polegadas aqui. Fica, na verdade, no aspecto do vertical, Sim, né? sim. Da mídia vertical. E então eu tava conversando com o Felipe aqui que tá gravando. Se eu quisesse as Salinas, qual é A autonomia dele. Pois é, pelo fato de ele ter os dois motores, se tu tiver um carro a combustão, ele é híbrido. Plug-in, tá? E também ele faz o carregamento automático, tá? Enquanto a gente estiver andando no combustão, ele faz o carregamento também da bateria automaticamente. Então, assim, o teu carro a combustão, o motor normal a combustão, se tu encher o tanque, ele faz normalmente de 450 km a 500 km com o tanque cheio, tá? Esse carro aqui, se tu encher o tanque e usar os dois motores, ele tem autonomia de 1.100 km. Uau, e eu Então, acho que se eu for a Salinas, que você vai e volta, dá 400 quilômetros, digamos assim, mas você chegar em Salinas, deixar teu carro e depois tu só voltar, tu tem um pouco mais de 400 quilômetros. Digamos que eu coloco o que aí? R$100, 150 de gasolina? Vai e volta tranquilo. Olha, vai e volta tranquilo. Então, realmente, e com toda a tecnologia que ele tem aqui embarcada, realmente, hoje, ele é o SUV mais vendido, então ele é o Song Plus, ele é o top de linha da categoria. Por isso que quando a gente vai trocar do combustão 100%, né, para o carro híbrido, para o carro 100% elétrico, e quando o consultor vem até você e pede para você dar uma olhada na tua calculadora, eu digo porque recentemente eu estava fazendo isso. Sim. Quanto você gasta de combustível por semana? Eu gasto X por semana. Aí fez um cálculo, dá 5 vezes no mês, mais ou menos, ou então 4 vezes, e você calcula por 12, quando vê, caramba, eu gasto tudo isso. Eu gasto, porque não é investimento, você gasta porque E você não precisa vê de se volta. locomover. Uhum. É um dinheiro que não volta, não é um investimento. Investimento é você ter um carro bom para você. Falei, caramba, eu gasto tudo isso por mês, imagina em 4 anos. Aí tu vê que vale a pena tu ter um carro desse estilo, né? Então aqui eles estão dominando, né? Estão dominando e assim, nós temos excelentes marcas como a própria BYD, que tem fábrica no Brasil, né? Tem modelos onde você encontra nas ruas até as picapes elétricas ou híbridas também. E estão chegando vários modelos agora, novos, que a gente nem conhece ainda, mas está chegando. Já tem fábrica no Brasil, né? Então realmente eles estão... Eu digo assim, por isso que as próprias montadoras, que a gente já conhece tradicionalmente, já estão, digamos assim, se mexendo no mercado automobilístico para reduzir valores de veículos que ainda são 100% combustão e criando novas alternativas de carros elétricos. Sim, né? sim. E qual é a tua relação com o carro, Agino? A minha relação com o carro? Tu gosta? Eu gosto muito de dirigir. Eu, assim, quando eu viajo, eu gosto de sempre, quando eu vou viajar, se a gente vai desembarcar numa cidade, já tem um carro e a gente vai percorrer 2, 3, 4 estados dirigindo, porque eu gosto. Eu gosto muito de direção, tá aí que quando eu posso, aqui nós não temos mais em Belém, né? Então quando eu posso, quando a gente viaja, eu procuro sempre saber se tem kart, eu sou um amante de velocidade, nas cidades para poder matar essa adrenalina da velocidade. Tu gosta sabe? de kart? Gosto muito, andei muito aqui em Belém. Chegou a disputar alguma coisa? Já cheguei a disputar. Que legal. Cheguei a me classificar numa época aí, eu cheguei a classificar para o Red Bull Fight, que era uma competição nacional, onde as baterias passavam pelos estados, no caso pelas capitais, tinha uma parceria com um kartódromo que tinha aqui em Belém,
que já fechou. Infelizmente, na época da pandemia, muita gente Eu lembro. fechou seus negócios. Ficava ali no Augusto Montenegro. E lá eles eram credenciados à Red Bull. E a Red Bull criou uma competição e eu, por incrível que pareça, na época, fiquei em primeiro lugar. Fui classificado. Foi mesmo? Para o Nacional, e quem ganhasse, ou os classificados do Nacional, disputariam o Mundial, que seria na Áustria, na sede da Red Bull. Mas eu não fui, porque eu era novato, não ganhava muito bem, e quando eu classifiquei já tinha que ir embora, tinha que comprar passagem, então assim, eu não fui. E era exatamente na semana do meu aniversário, que é em outubro. Aí eu acabei decidindo não ir. Aí foram os outros. Tu lembra qual foi o teu primeiro carro? Lembro. Teve uma relação assim de amor ou ódio com ele? Não, acho que até hoje eu nunca tive problema com nenhum carro que eu tive. Meu primeiro carro foi um Corsa, da última geração. Teve uma dificuldade assim na hora de... Não. Não, tô falando de dificuldade de compra, tu teve que ralar muito ali, ou foi um presente? Não, eu comprei esse carro em dezembro de 2007. Eu trabalhava numa empresa de comunicação, trabalhava com o Marcelo Marques, o Bacana, eu era funcionário dele, e nessa época eu era contato comercial. Só que eu andava ainda de ônibus, andava no carro da empresa, o Marcelo me disponibilizava a andar no carro da empresa, de guardar em casa, porque eu levava os meninos da produção em casa, guardava tudo e ficava com o carro. Eu aproveitei bastante. E aí, só que eu queria comprar um carro naquele ano. E como eu já era contato comercial, você sabe que contato comercial vive de comissão. Sim. Eu tinha meu salário fixo, mas tinha as comissões. Quanto mais você vende, mais você ganha. E eu era novato, tinha ali uns 20 e poucos anos, 22. Falei, tá bom, vou vender. O Marcelo me deu a oportunidade de ser do comercial. Vendi. Eu tinha um desejo de comprar um carro no final do ano, não queria mais andar de ônibus. Não existia Uber, né? Eu era ônibus, eu era táxi. E aí eu botei na minha mente, poxa, eu vou comprar pelo menos um carro novo, seminovo. Na verdade era um seminovo, um Corsinha, na época não, era um Celta. Sim. Aí era o desejo, eu vou comprar um Celta no final do ano e tal, pelo menos eu vou começar 2008 com um carro novo. Com um carro na garagem, na verdade, usado ou não. Aí acabou que chegou o final do ano, quando a gente fez as contas, eu falei, caramba, dá pra comprar um carro novo, 0 km. Aí eu acabei optando pelo Corsa, que era lançamento naquela época da última geração. E comprou aí, zero? Comprei zero, deu uma boa entrada, financei o resto e comprei. Ganhou uma Bíblia, né? Ganhou uma Bíblia, aquela de 60 meses, assim. 60 meses, exatamente. Passei 2 anos e meio, acho, com esse carro. Dele eu pulei para um... Qual foi o carro, Agenor? Dele eu pulei para um Astra. Aí eu já aumentei o nível. Eu acho, né? Já pulei para um Astra, que também foi a última geração. Sim. Do Astra. Era um Astra hatch, era um carro, era possante. Era sonho de moleque, era um carro possante. Ah, o Astra, quem tinha o Astra, né? E na época, e a gente sabe que a marca, né, do Astra Chevrolet sempre foi muito caprichosa no acabamento, sim. né? Veludo e tudo mais, era um carrão. Aí passei 2 anos e meio também com esse carro, mais ou menos. E o Marcelo chegava, e Genozinho, bora trocar de carro, bora se endividar, que era uma maneira de trabalhar, né? Vender. Aí caí no conto da sereia, posso dizer assim, que não tinha por que trocar de carro, fui pro Cruze, era lançamento. Que também era um carrão. Era um carrão. Primeiro modelo do Cruze, né? Aí troquei. As prestações altíssimas, até a tampa, ralei que só. Até um dia eu me desfazer, porque quando a gente casou, eu e minha esposa tínhamos os 2 carros, aí a gente decidiu que eu ia vender o meu e ia ficar com o dela. Quer dizer, ia ficar rodando com o dela, que era uma TR4. Acabou que até hoje ela me fala que eu fiquei com o carro dela. E aí eu fui trocando depois de carro todo ano, assim, a cada 2 anos. Hoje eu tenho um Mitsubishi, um Eclipse, cara... É um excelente carro também. É um excelente carro. E agora vai ficar com esse BID. Já pensou? Não, olha a roupa que ele veio, mano. Ele nem sabia se eu... Combinou, né? Combinou, verdade. Mesma paleta, então não foi por acaso. Por que não conversar, né? Pois é. Com a V13 e quem sabe ficar com o BYD. Pois não. Agenor, nas nossas pesquisas, eu vi que você tem você teve um forte incentivo, né? Uma forte inspiração, influência do seu pai. Sim. Hoje, qual era o nome do teu pai? Agenor. Agenor também, né? Se seu Agenor, tinha um apelido assim dele? O apelido, ele tinha vários no meio dele, porque assim, meu pai, ele era das antigas, né? Como um comunicador da década de 60, 70, 80. Então, assim, ele tinha os apelidos ali internos com os colegas, né? Era o Caboclo, e tinha outros apelidos, mas assim, que eu lembre, não recordo. Não, chamava ele de como? Não, chamava de pai. Pai mesmo, né? Pai. Meu pai é
Acho que da época do nosso pai, que era um cara rigoroso, Sim, sim. sabe? Que exigia respeito ao próximo. Que quando adulto falava, a criança tinha que calar. Você entrava nos lugares assim que tinham pessoas e aí dizia: você não vai dar boa tarde, você não vai dar boa noite, não vai dar bom dia, sabe? Assim, aquele rigor, né, com relação a tratamento, a você respeitar o próximo. E isso eu levei comigo, e isso eu levo até hoje com meu filho, na verdade. Porque assim, eu acho que a educação ela é tudo. Sim. Meu pai nunca foi um cara violento. Muito pelo contrário, eu nunca vi o meu pai um dia discutindo com a minha mãe. Se eles tinham que discutir ou conversar sobre o relacionamento, era em 4 paredes, com porta fechada, mas nunca teve essa cena, essa presença de violência dentro de casa. E quando eu aprontava, porque a gente sabe que quando a gente apronta, a mãe é encoberta, né? E eu aprontava que só. E aí quando eu aprontava, acho que ele ficava sabendo, ou com a minha avó, mãe da minha mãe, falava e tudo mais, aí ele chamava para conversar e era aquela conversa olho no olho, mas assim, sem violência, sem bater não, era só na conversa. Algumas conversas que a gente preferia que batesse do que conversar, né? Que era... Aí de mim se meu pai fosse chamado na escola, por exemplo, Deus por me alguma atrocidade, brincadeira que eu tivesse ido para a direção. Agenor, então, se o Agenor pai tivesse aqui no meu lugar hoje, sentadinho aqui, acompanhando a trajetória do Agenor filho ou Agenor... Nenhum nem outro, Nenhum. eu sou Agenor Santos. Só Agenor. Porque o nome dele era Agenor da Silva Santos e o meu nome é Agenor de Jesus Siqueira Santos. Ah, legal. Então, se hoje o Agenor pai tivesse aqui, sentado ao seu lado aqui, acompanhando toda a trajetória do Agenor, o que você acha que ele falaria? Cara, do jeito que meu pai era, eu acho que meu pai morreu, ele descansou, eu tinha acabado de completar 16 anos. Então assim, eu pouco conheci ele, digamos assim, ele tinha uma vida bem agitada, mas eu vivia muito com ele. Eu acho interessante porque acho que os últimos meses de vida dele eu estava muito presente. Eu já andava com meu pai para cima e para baixo, na rádio onde ele trabalhava na época, que era na Raulan. Estava com ele sempre quando ele ia para alguma reunião com algum cliente, porque meu pai sempre foi um cara comercial. Eu acho que eu herdei isso dele porque eu gosto de relacionamento comercial, né, de vender e de levar ideias. Meu pai era assim também. Mas eu não aprendi essas técnicas, eu aprendi com outras pessoas, mas essas técnicas de venda eu acho que talvez veio comigo, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Sim. Eu acho que ele ficaria muito orgulhoso, mas era uma profissão que ele não queria que eu seguisse, porque eu lembro disso com clareza. Não queria que eu fosse da mesma área, porque ele sabia das dificuldades que ele enfrentou, né, como garoto, como um homem, né, já como pai de família. E ele queria, na verdade, que eu fosse um estudante, que procurasse uma outra profissão, mas em nenhum momento eu disse para ele que eu queria ser, né? Eu acho que depois que ele faleceu eu tive que buscar alternativas e caminhos. E como ele deixou a porta aberta para mim com relação a relacionamento, pessoas, amizades que ele fez, eu busquei esse caminho, aproveitei a oportunidade de ter o mesmo nome, então as pessoas sabiam que eu era o Agenorzinho, filho do Agenor, e isso acabou trilhando o meu caminho. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse aqui hoje, acho que ele estaria bem orgulhoso. Também não sei se ele estivesse vivo, eu seguiria esse caminho, né? Eu acho que propósito, acho que Deus nos dá. Hoje eu entendo o que é propósito de vida. Eu digo que nada na vida é por acaso. Eu acho que tudo que aconteceu comigo ou acontece até hoje não foi por acaso, foi propósito, porque a gente sabe que quando a gente está num local como esse, quando a gente está dirigindo nosso carro, eu sei que hoje eu posso descer em qualquer lugar, as pessoas ou podem me reconhecer, mas elas vão me respeitar, não vão mexer comigo, pela tranquilidade do meu trabalho, pelo que eu construí até hoje. Então assim, o que ele me deixou de aprendizado era você ser honesto, né? Você ser fiel às pessoas com quem você trabalha, né? Preservando a sua família, preservando os seus filhos, coisa que ele sempre fez, trabalhou muito por todos nós, filhos. Eu sou filho da segunda esposa, né? Da segunda mulher, mas eu tenho irmãos mais velhos que eu, nenhum seguiu o caminho, só eu segui porque eu sempre gostei. Então, acho que o velho Agenor estaria bem feliz. Orgulhoso. Tenho certeza. Sinto saudade dele não ter acompanhado nada, né? Então assim, ele não acompanhou nada dessa minha trajetória, né? E eu só levo mesmo comigo o nome dele e os pensamentos. Mas assim, feliz. Eu não estou emocionado, mas aqui no meu coração está batendo forte. Imagino. De relembrar histórias como essas. Agenor,
Hoje, tenho certeza que muitas marcas te procuram. Eu vejo que você divulga algumas marcas Sim. de carro, enfim, várias outras marcas querem colar no nome do Agenor hoje. Como tu faz para escolher essa aqui eu vou trabalhar, essa aqui não combina comigo? Não, eu não escolho. Na verdade, as empresas que me procuram. Eu desejo todas, mas apenas uma de cada segmento, óbvio. Eu acho que, na verdade, Marcos, eu já por fazer um trabalho, eu não posso só falar de mim, mas assim, eu sempre me dedico ao máximo a qualquer chamado de empresa. Trabalhei para grandes empresas, porque assim, se você chega comigo hoje, uma fruteira, eu sempre vou dar esse exemplo. Hoje eu tenho uma parceria com uma fruteira há quase 5 anos, ou um pouco mais do que isso, que toda semana me entrega em casa um paneiro com frutas, verduras e legumes. Eu comecei a fazer isso com eles naquela época, ainda na pandemia, inclusive. Eu continuo fazendo com eles, mas assim eu posso atender a maior empresa de venda de veículos daqui do estado ou mesmo da cidade, por ter um contrato. Não somente por isso, eu acho que a gente construiu uma credibilidade, e quando eu falo assim, eu me entrego ao produto, aquele roteiro, aquela empresa, isso acaba sendo um diferencial em meio a um mercado muito competitivo. O meu mercado, onde eu atuo como um influenciador, como um cara de mídias digitais, de televisão, ele é muito competitivo, né? Principalmente pelo fato de ser homem, porque tem muito mercado, esse mercado tem muito mulher. Muito mulher. Né? Muito então mulher. O homem é mais escasso. Exatamente. Então assim, eu digo que eu fui o primeiro homem, jornalista, apresentador, a entrar nesse mercado de influência. Uma empresa me contratou aqui, um supermercado, uma concessionária, uma empresa de energia solar, uma empresa que trabalha com construção civil, com materiais de construção. Então assim, eu fui segmentando. Mas para que eu pudesse chegar aí, eu não tinha que ficar sentado esperando, eu tive que me oferecer, mostrar o meu trabalho. Então acho que aquilo que eu construí na época do programa bacana onde eu trabalhei, que foi minha escola, que foi o Marcelo, naquela época, quase 15 anos atrás, eu construí um relacionamento comercial, de vendas, de visitas, de pessoas que passaram a me conhecer. E isso eu trouxe comigo. Então assim, eu sempre ofereci meu trabalho. E hoje, cheguei a fazer muita coisa de graça para exatamente eu ter aquele produto, aquela empresa, sem ganhar nada, no meu perfil, para eu mostrar, para que outras empresas pudessem também ver, poxa, ele trabalha legal, gostei desse vídeo dele, bora ver quanto custa. Então assim, eu fui dessa maneira, em forma de cadeia, né, sendo chamado, sendo contratado. E eu digo assim, eu preciso hoje ter todo dia uma empresa nova, todo dia um trabalho novo. E é o que acontece, é uma bola que gira, obviamente com responsabilidade. Aí quando você me fala, você escolhe? Não, porque eu acho que a maioria das empresas que me procuram são empresas consolidadas, que já estão no mercado e querem mais um rosto, querem mais um parceiro, e eu faço dessa maneira. Mas é gostoso, eu gosto de trabalhar com vários segmentos. Eu fico meio maluco porque eu tenho uma agenda corrida, todo dia eu tenho que gravar, mas não é só o Agenor gravar, eu tenho minha vida onde eu não abro mão do meu treino da academia de manhã, aí eu tenho o meu trabalho, tenho meu filho que eu tenho que deixar na escola, daqui a pouco eu tenho que buscar, daqui a pouco eu tenho uma outra consulta. Então assim, eu tento organizar minha vida bem tranquila. Sim, eu queria te perguntar justamente sobre isso, como é a tua vida, questão de saúde, treina todo dia? Treino todo dia, sim, eu sempre gostei, né, de treinar, e só que você tem que buscar outras alternativas, inclusive até recentemente com algumas dores no corpo, porque eu preciso procurar alternativas de mobilidade. Não é só você puxar ferro, você se exercitar na academia todo dia de uma maneira repetida, né? Repetitiva, de exercícios de membros superiores e inferiores e perna. Você tem que criar outras alternativas para não ter dor, né? Mas eu gosto, não sou um cara assim que hoje eu não vou treinar que eu tô com preguiça, não. Eu gosto, tem prazer. Tem prazer de treinar, se eu puder. Evito jogar bola, gosto do vôlei, porque a idade já chega e a primeira coisa que reclama no homem é o joelho, né? Sim, então, sim. Evito acidentes. A esposa te acompanha? Acompanha no treino. Hoje o meu filho é jogador de futebol, então assim, o Vicente é jogador de futebol, ele é goleiro, ele treina num time chamado TJR10, e eu sou o maior incentivador dele com relação ao esporte, porque eu digo que o esporte
e aprendi que ele é um precursor da disciplina, da organização, da competição saudável, de você sofrer uma pressão para ser o melhor jogador, o melhor goleiro, mas para que tudo isso possa acontecer por mérito de você jogar sempre, é treinando. Então assim, eu me desdobro, levo para o treino, acompanho, vou, levo para os jogos. Minha mãe, que é a avó do Vicente, ela às vezes me ajuda, leva ele, porque às vezes de fato nos horários não dá para eu levar porque compete com o trabalho, enfim, a gente se vira. E vem mais filho por aí? Não. Não? Não como você, não. Não. Vou te passar Não, um tá som bom. dos gêmeos. Não, tá bom já. Acho que o tempo passou. A minha esposa fala isso e eu já concordo que o tempo passou. Porque assim, quando nós tivemos o Vicente, nossa vida estava começando. A gente não sabia o dia de amanhã. E a gente sabe que não é só você fazer filhos e pronto. Não, tem todo um cuidado. Você tem plano de saúde, você tem que cuidar, tem que dividir as tarefas. Eu sempre fui um cara que realmente estive presente do começo ao fim. Estou presente porque a gente divide tarefas. Eu não sou um homem da cozinha, não sei cozinhar, mas o restante das tarefas eu dou conta, né? Eu que sei o que tem que comprar no supermercado, vou ao supermercado, sei dos preços, brigo por preço, choro por desconto. Eu conheço essa rotatividade comercial. Minha esposa já cuida de outras coisas, ela trabalha, tem a vida dela também. Sou um cara tranquilo com relação à minha esposa, ela pode trabalhar, ter o dinheiro dela, não tem esse negócio de ser dona de casa, nem considero minha esposa como dona de casa, a gente se divide nas tarefas. Ainda tem pet. Tem parceria, né? Parceria. Senão, não anda. Já vamos fazer 10 anos de casados agora. A gente tá chegando aqui esse A prédio torre aqui. mais famosa. Eu já ia falar, né? Que é um ícone aqui da nossa cidade. Torre da RBA. Tu conhece a história da cúpula? Não. Conta pra A gente. história da cúpula da torre é quando ela foi construída, a RBA vai fazer 38, se não me falha a memória, então ela tem mais de 40 anos essa torre, porque ela foi a primeira a ser construída, creio eu. Uma construtora na época, obviamente fez o prédio da RBA, seria realmente a torre de televisão, e aquela cúpula, no projeto inicial, ela seria um restaurante panorâmico. Né? Ela é muito grande, você olha daqui, você vê, mas você não tem noção, né? Noção da dimensão que é aquela cúpula de tamanho. Ela tem 2 andares. E assim, a história conta que lá seria um restaurante. E já estava tudo certo lá no final da década de 80 que seria um restaurante. Só que aí chegou uma determinação do Corpo de Bombeiros, no chamado ABITS, na época, que não poderia ser porque não tinha saída de emergência. A gente sabe que está falando de uma torre de 120 metros de altura, deve ter 100 metros do chão até a cúpula. Então você consegue observar toda a cidade de uma maneira 360 graus. Não consegue mais por causa de uns prédios que tem aqui próximo, mas você conseguia. E aí seria um restaurante. Só que aí o Corpo de Bombeiros embagou, acabou que não virou restaurante, se tornou durante muito tempo, aí virou estúdio, mas hoje não é utilizado mais para nada. Só existem as câmeras ali que dão as imagens para a televisão quando a gente necessita, legal. do alto. Que legal. Mas essa é a história da cúpula da RBA. Curiosidade que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E eu acho que deveria ser um ponto de referência, eu acho que Sim. um ponto de visitação, porque é um ponto de referência da cidade, todo mundo sabe o que é RBA, onde é que fica a torre. Legal, muito legal mesmo. A gente tá chegando aqui, Agenor. A última pergunta pra gente finalizar. O Agenor que a gente falou no começo aqui da entrevista, se você pudesse encontrar com o Agenor criancinha, assim, adolescente, iniciando nessa vida aí de rádio, televisão, dessa área comercial que você disse que gosta, qual seria a dica hoje que você daria? Opa, dei a ré aqui, peraí. Aperta Mais um aqui. no P aqui, pronto. No P, pronto. Qual seria, se pudesse falar com o Agenor hoje, de antigamente, o que tu diria hoje pra ele? Que não fosse teimoso. Acho que o Agenor de antes era muito teimoso, deu muito murro em ponta de faca, e hoje, acho que com a experiência de vida que eu tenho, olha que poderia ter sido muito mais fácil ao invés de ter sido muito difícil, né? Mas eu diria para aquele Agenor, para ele ter calma, acreditar em Deus, principalmente ter uma vida espiritual e saber que tudo aquilo que ele possa pedir em oração, que ele possa conversar, ele vai ser atendido. Pode ser imediatamente, como pode levar uma vida. Depende muito do que você de fato deseja no seu coração. E que possa continuar respeitando as pessoas. Porque eu acho que, como eu explico para o meu filho, que eu aprendi com meu pai, você só consegue chegar, primeiro, se você tiver amor por aquilo. Segundo, além de ter amor por aquilo, acreditar e confiar
que você pode chegar. E terceiro, respeitando o próximo, porque não adianta de nada você ter qualidade, mas se você não respeitar. E você não sabe o quanto eu aprendi, cresci, respeitando as pessoas, passando, mesmo que ninguém me deu um bom dia, eu vou dar o bom dia, que ninguém me deu boa tarde, eu vou dar o boa tarde, que ninguém peça licença, mas eu vou pedir licença para passar. Então assim, eu acreditei, aprendi, cresci assim e continuo vendo que só assim você poderá chegar em algum lugar, sendo de fato respeitoso, respeitando o próximo, respeitando as pessoas, sendo muito educado, porque acho que essa educação ela é primordial para te levar para qualquer lugar. Eu fui assim, eu nunca tive vergonha de pedir, eu sabia que o não poderia ter, mas eu fui em busca do sim e continuo assim. Então assim, eu sempre vou pedir quando não tiver oportunidade, porque será que eu vou conseguir? Vamos ver, vamos pedir. E assim eu conquistei meu apartamento, minha casa, as minhas coisas que eu tenho hoje, porque eu sempre pude pedir, não para me darem, mas a oportunidade de eu garantir aquele trabalho ou aquela oportunidade no trabalho para conquistar aquilo, sem precisar puxar o tapete de ninguém. Então eu digo para esse agendor, não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa empurrar ninguém, não precisa sentar na frente de ninguém, vai fazendo o seu como eu fiz, que você vai chegar lá. E assim fui. Assim fui construindo e trilhando o meu caminho, sem precisar fazer nada para atrapalhar a vida de ninguém. Eu posso ter atrapalhado a mim em algum momento, mas dos outros não. Então acho que esse Agenor hoje mais maduro poderá talvez falar para o Agenor mais novo que ele poderá colher bons frutos se ele souber plantar bem. É isso. Que aula. Ah, Que não aula. diga isso. E aí, pessoal, uma equipe aqui aprendendo. E olha, para mim foi uma honra, viu? Honra Que foi toda bacana. nossa. Que bacana, cara, sair dirigindo pela cidade num bate-papo. E eu nervoso. E a gente rodou tanto que... Foi. E o carro é tão bom de dirigir, tão legal, a Foi, conversa foi. foi fluindo E a aqui. que autonomia gente... tá mantida. Sim, sim. A autonomia dele tá mantida. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Tá? Marcos. Que aula Não, foi essa de não. vida, de profissão, de casamento, sobre vida com Deus. Realmente ser um homem admirável. Como você falou, aquela imagem que você passa do Agenor na TV, de fato é o Agenor pessoalmente, que é aquele homem tranquilo ali, sereno, né, que a gente percebe que tem Deus na vida. Sim. Né, a gente reconhece isso E a aí. gente não é perfeito, né? A gente às vezes se aborrece, mas nós não somos perfeitos. A gente tem que colocar na mente que, mas o cara é cristão. Nós não somos perfeitos. Na verdade, a gente busca o conforto, busca principalmente o discernimento, a orientação para que você possa agir da melhor maneira possível, porque para tomar uma boa decisão não é fácil. Você pensa uma vez, passa 2 dias, passa 5 dias para tomar a decisão que pode mudar a tua vida. E assim eu sempre fiz. Levei tempo, mas eu sou um cara muito prático, decido, não quero fazer, mas quero fazer porque vai dar certo. Às vezes esse conflito que às vezes eu tenho com a minha esposa, no bom sentido, aí quando acontece, eu não falei para você, se eu não decidisse lá não ia dar certo. E se não der certo, fica como aprendizado, claro né? que fica como aprendizado. Realmente é dessa forma. Então quero te agradecer por tudo. Mais uma vez, agradeço. Ainda tem tempo de ter um podcast, né? Ainda tem um podcast, teu podcast. Ainda tem o meu pod, que eu gravo toda semana. E assim, posso falar, para quem não acompanha, vai lá no Aquipod, no Aquipod Podcast no YouTube e também no Instagram, o @aquipodp, P de pato, para que você possa saber todos os recortes e quem já passou por lá. Inclusive, Marcos, tu vai passar por lá também, porque Pode vai me bater chamar, esse papo, pode viu? me chamar que eu vou lá sim, com certeza. Tem muito fuxico com relação ao teu nome, então a gente vai conversar por lá. Tô Vamos brincando. sim, vamos sim. Meu amigo, mais uma vez, Valeu, obrigado por tudo, tá? Valeu, Deus obrigado, abençoe. Eu lhe agradeço.